Beleza. Beleza, pessoal, estamos gravando. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos estudar aí a filosofia estoica. Eu me lembro que nas últimas aulas nós havíamos estudado toda a jornada aí do autoconhecimento, da ideia do conhece a ti mesmo do Sócrates, tá? E hoje nós vamos para a nossa aulinha referente à filosofia estoica. Essa filosofia estoica, ela surge após o Sócrates. O Sócrates, ele influencia toda uma época e toda uma geração e não deixou ali apenas os seguidores diretos dele, como o Platão e o Aristóteles. Mas o Sócrates também ele vai deixar outros seguidores em outros lugares da Grécia ou mesmo em outros lugares do Império Romano. Tá? Bom, o estoicismo, o termo ou a palavra estoicismo vem aí do grego, tá? Da palavra estoa. Estoa, basicamente, é a fachada das casas, das igrejas, do comércio, tá? Onde muitas vezes os filósofos se reuniam debaixo dessas fachadas para discutir, para reunir, para conversar. Então, o estoicismo nada mais é como a conversa ou o diálogo da estoa, né? Ou seja, daqueles indivíduos que ficavam ali dialogando, conversando nas fachadas aí das casas, dos comércios, dos templos, tá bom? Bom, então daí surge o termo estoicismo. E aí nós temos aí 4 grandes nomes do estoicismo que viveram basicamente entre o século I e o século III depois de Cristo. Sobretudo nas regiões do Império Romano, em diversas regiões do Império Romano. Então, nós temos, primeiro, o Epíteto, segundo, Marco Aurélio, depois Sêneca e depois Cícero. São os 4 grandes nomes mais importantes aí do estoicismo para que a gente possa aprender, né, ou o que nos interessa. Bom, o estoicismo ele trata também de um aspecto do conhecimento sobre a natureza e também trata de um conhecimento sobre a lógica. Mas, basicamente, o que nos interessa aqui é o conhecimento do estoicismo sobre a moral, né? Então, basicamente, a ideia central do estoicismo é entender o que é a felicidade, certo? Ou quais são os caminhos para que possamos viver felizes? Bom, esses 4 estoicos, eles costumam utilizar os mesmos termos, os mesmos conceitos, e também deixaram aí mais ou menos as mesmas máximas, os mesmos conselhos para atingirmos essa felicidade. Tá? Então, a grande busca do estoicismo é a busca pela felicidade. E aqui eu vou até citar para vocês aqui o nome disso, tá? Eudaimonia, tá? Que é basicamente a ideia de viver bem e em equilíbrio, tá? Então, eudaimonia, basicamente, é a ideia de viver bem e em equilíbrio, tá? Então, esse é o principal conceito que os estoicos buscavam, essa ideia de eudaimonia. Bom, mas para isso, como viver bem? Como viver em equilíbrio? Como ser feliz? Os estoicos diziam assim, o que pertence a mim, o que depende de mim e o que depende do outro. Por exemplo, eu estou aqui dando a minha aula, eu estou me esforçando, não é?
trabalhando nesse Google Meet, no Google Classroom, eu estudo, enfim, eu tento dar o meu máximo aí, e aí em algum momento vocês vão dizer, professor, o sua aula é muito ruim, eu não consigo entender nada que você fala. Sei lá, alguém lança uma crítica negativa, né? Uma crítica destrutiva aí quanto a mim. Bom, isso vai me causar tristeza, isso vai me incomodar, isso vai me causar angústia, tá? Mas para os estoicismos, para os estoicos, para os estoicistas, tá? Basicamente eles vão dizer, olha, você deve se afetar apenas por aquilo que depende de você. Então, o que o outro acha de mim, o que o outro pensa de mim, a opinião que o outro tem, diz muito mais sobre o outro do que sobre mim. É claro que eles não estavam negando, tá? Uma ideia de que nós devemos ter uma autocrítica sobre nós. Claro que devemos. Mas eles estavam tentando mostrar o seguinte, que nós, basicamente, que as pessoas vivem toda a sua vida, tá? Moldados aí por uma busca em satisfazer as vontades e as expectativas dos outros. Então, por exemplo, eu tento lá dar uma boa aula para agradar vocês, mas sempre vai ter alguém que vai me criticar. Se eu viver a minha vida pensando em agradar vocês, eu sempre vou ser triste, porque eu não posso agradar todas as pessoas. Agora, se eu der a minha aula para agradar uma satisfação pessoal, para contemplar o meu crescimento como pessoa, como profissional, como professor, aí sim eu vou estar mais próximo da felicidade. Por quê? Porque isso depende basicamente de mim. A qualidade da minha aula, o meu esforço, o meu desempenho. Agora, a expectativa que vocês têm sobre isso não depende de mim. A expectativa que vocês criam sobre isso depende única e exclusivamente de vocês. E eu não posso alterar o pensamento de vocês, a ação de vocês, a expectativa de vocês. Então, por exemplo, um dos conselhos do estoicismo para a busca da felicidade, ou para poder viver uma vida feliz, em harmonia, em equilíbrio, em primeiro nível, em primeiro ponto, entender o que é meu, o que depende de mim, e o que é do outro, o que depende do outro. Eu não posso alterar o que depende do outro. Eu não posso alterar o que o outro pensa, o que o outro quer, como o outro enxerga o mundo, a opinião do outro, a vontade do outro. Se eu viver uma vida me pautando naquilo ao qual eu não posso alterar, eu vou ser triste, eu vou ser infeliz, eu vou viver em desarmonia, desequilíbrio. Eu não vou atingir, tá, a eudaimonia, certo? Outro conceito importante também, aqui eu vou digitar para vocês, é a busca pela apatheia. A apatheia, pessoal, não é a mesma coisa que apatia. Mesmo que elas tenham uma mesma origem, a palavra tenha uma mesma origem, mas há uma diferença. Apatia é quando algo é indiferente a mim. Apatheia é quando algo não me causa dor, tá? Então, seria a ausência de dor. Então, imagina só. Eu tô casado, eu tô feliz, aí, de repente, a minha esposa vai lá e me trai. Aí isso vai me causar muita dor, muito sofrimento, muita angústia. Mas, se eu sou um sujeito ao qual eu dominei a ideia de eudaimonia, eu alcanço a apatheia. Quer dizer o quê?
Eu sei que o que a pessoa fez, que a pessoa que me traiu, por exemplo, essa é uma ação dela. Essa é uma ação que diz respeito a ela. Essa é uma ação única e exclusivamente dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, é a minha separação total entre eu e o outro, entre as ações do outro e as expectativas do outro sobre mim, ou entre as ações do outro e as minhas expectativas sobre o outro. Um dos estoicistas, o Epíteto, ele vai dizer o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento nós podemos evitar. Então, por exemplo, eu posso estar vivendo bem, feliz lá com a minha mulher, ela vai lá e me trai. Isso é a dor. O sofrimento é eu ficar, nossa, meu Deus, como eu sou azarado, olha o que essa pessoa fez de mim, olha como eu sou um injustiçado, eu fiz de tudo por essa pessoa, e essa pessoa foi lá e me traiu. Quer dizer, eu transformei uma dor que é inevitável, é um acontecimento que não depende de mim, e aí, de repente, eu escolhi sofrer por isso. Então, a dor é inevitável. Então, eu não posso controlar se uma pessoa vai me trair ou não. Eu não posso controlar se eu estou andando na rua e esbarro o meu dedinho na quina de uma porta, por exemplo. Isso é a dor, é inevitável. Agora, o sofrimento, que é aquela coisa de ficar se lamentando, meu Deus, olha o que a pessoa fez comigo, ou meu Deus, olha como eu sou azarado e bati o meu dedinho na quina da porta. Isso é o sofrimento. Isso é quando nós escolhemos sofrer por uma dor. Então, o senso de apatia está colocado aí para vocês no chat, é esse ausência da dor no sentido de ausência de sofrimento. Então, existem uma série de coisas que podem nos trazer dor e a gente não tem controle sobre isso. Só que sofrer sobre isso é a nossa escolha. Então, ele vai dizer assim, ó, a maior parte dos sofrimentos das pessoas não é porque aconteceu algo, mas é o que a pessoa fica pensando sobre aquilo que aconteceu. Conseguem entender? Então, para vocês terem ideia, o Epíteto, tá? O Epíteto, ele era escravo, ele sofreu tantas agressões do seu chefe, do seu dono, e ele ficou paralítico, ele não conseguia mais andar. Então, ele não tinha liberdade porque era escravo e também não tinha liberdade porque não conseguia andar. Só que ser escravo não dependia dele. Ter apanhado do seu dono até ele ficar paralítico não dependia dele. O que dependia dele, única e exclusivamente, era escolher passar uma vida toda sofrendo por causa disso, ou simplesmente não sofrer por isso. Então, ele podia ter escolhido se lamentar, olha como eu sou um coitado, eu sou um escravo, eu sou paralítico, eu sou apanho, minha vida é uma droga. Não, ele escolheu simplesmente não sofrer. Então, o sofrimento é uma escolha. E aí, no lugar de sofrer, ele disse, olha, eu sou mais livre do que qualquer homem, porque a liberdade é algo que reside dentro de mim, é algo que reside no meu pensamento. Eu sou livre para escolher se eu vou sofrer ou não. Então, eu possuo a maior liberdade que a maioria dos homens não possuem, que é poder escolher se eu vou sofrer ou não. Aí é que colocou, né? Deixa eu ver quem colocou. A Larissa. Parece tão simples na teoria, difícil é viver na prática. Sim. Você tem toda a razão, Larissa. E aí esse é um outro ponto também que eles colocam e que o próprio Aristóteles coloca. Porque isso não é uma coisa que se alcança do dia para a noite. Eles vão dizer assim, que... Vamos pensar. Todos os seres têm a sua
natureza. Por exemplo, a natureza da planta é ficar imóvel, não é? A natureza da planta é reter a energia da luz para poder crescer, não é? A natureza dos animais é buscar por alimentos para sobreviver e se procriar, não é verdade? Mas e aí, qual que é a natureza do ser humano? Você pode me dizer, olha, professor, o ser humano, ele também, ele precisa buscar energia para sobreviver. Ele também precisa buscar alimentos para sobreviver. Ou ele também precisa procriar. Mas, tudo bem, o que o ser humano tem a mais que tudo isso? Os estoicos vão dizer que o que o ser humano possui, o que é uma natureza única do ser humano, é a capacidade de refletir, de raciocinar. Ou seja, é a razão. A razão humana, tá? A razão humana, ela é libertadora. Ela é quem liberta o ser humano. Então, se o ser humano passa a viver a sua vida dando valor e utilizando o que ele tem de melhor, que é a sua razão, que é a sua natureza humana, ele consegue se elevar cada vez mais. Então, é claro, se ele está ali vivendo todos esses problemas e todas essas dores, tá? Os estoicos eles vão dizer, olha, você é um ser racional, cara. Você tem capacidade de pensar. Se você tem capacidade de pensar, você é livre para escolher. Se você é livre para escolher, depende de você exercitar. Não consegue entender? Então, para eles, isso é como se fosse um exercício. Você aprender a separar o que é seu, o que é do outro, o que você pode controlar e o que você não pode, é esse exercício que vai te libertar. E é esse exercício que é o que faz ser, uma hora, faz ser cada vez mais fácil essa coisa de não sofrer pela dor. Tá? Só que isso precisa de um exercício de reflexão, precisa de um exercício de elevação. Você precisa se entender como um ser racional e, portanto, como um ser livre e racionalizar as situações. Meio que como quem diz, olha, aconteceu isso, você está sofrendo, aí você põe o pé no chão. Fala, bom, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho a ver com o que as pessoas pensam, eu não tenho a ver com... São coisas que eu não posso controlar, então não adianta eu ficar sofrendo. Na primeira vez vai demorar, na segunda vez vai demorar, na terceira vez vai demorar. Mas de tanto você praticar e lembrar que você é um ser racional e agir como um ser racional, depois de um certo tempo, isso vai se tornando cada vez mais real. E olha, pessoal, eles estão certos, viu? Eu vou dizer por experiência própria. Quando você começa a se apropriar desses conhecimentos estoicos, quando você realmente começa a olhar para todas as coisas na sua vida, sabe? São coisas que eu não posso controlar, não adianta eu esquentar a cabeça por isso. Quando você começa a racionalizar, a trazer a razão para todas as coisas, eu garanto para vocês, os estoicos estavam certos. Então, não é apenas algo que depende de falar da boca para fora, mas é algo que precisa ser praticado. Não é algo que você só vai pensar, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho controle sobre isso, pronto. Você tem que pensar profundamente e entender que você não tem nada a ver com isso. Tá? E sim, eu concordo 100% com a Larissa. É totalmente difícil pôr isso em prática. E às vezes a gente vai atingir isso só com uma certa maturidade, na idade, né, ali quando somos idosos, quando a gente atinge uma sabedoria. Bom, esse é o senso mais pleno do que os estoicos vão dizer, que é a sabedoria. Essa ideia da apatheia.
E aí lembrem-se que é diferente de apatia, tá? Não é indiferença. Apatia é uma indiferença. Apatia é isso. É você escolher racionalmente não sofrer por algo que aconteceu, sobretudo por algo que não depende de você. E aí, quando depende de você, também não adianta ficar pensando, você já fez. Então é só não fazer mais. Tipo, nossa, eu fui lá, putz, que mancada, né? Eu menti pro meu amigo, que mancada. E você fica remoendo aquilo, remoendo. Aí eles vão dizer também, não adianta, já passou, já foi feito. Tá? É tipo a história que não adianta chorar pelo leite derramado. O que você tem que fazer é racionalizar, utilizar a sua mente, a sua razão, que é a única coisa que distingue você dos animais, para não repetir novamente. E pode ser que uma vez ou outra você repita, mas sempre manter a convicção para não repetir de novo, tá? Então aqui, esse conselho da apatia, essa ideia de viver sem dor, mas nesse sentido de uma força de razão, a força da razão sobre os acontecimentos. É você entender totalmente o que depende de você e o que não depende de você. O que passou e o que não passou. O que você não pode mais mudar e o que você pode mudar. E trabalhar em cima do que você pode mudar. Que mais? Um outro conceito que eles vão colocar aí, tá? É a ideia de ataráxia, ou ataraxia, tá? Eu vou escrever para vocês. Ataraxia. A ataraxia é a ausência de dúvidas, vamos dizer assim. É a ausência de dúvidas. Por exemplo, muitas vezes a gente vive angustiado, né? Porque a gente fica pensando, como vai ser, por exemplo, a vida depois que eu morrer? Né? Como que vai ser a vida depois que eu morrer? O que vai ser, né? Ou, poxa, o que vai ser da minha vida profissional daqui a alguns anos? Será que eu vou ter emprego? A gente se prende nessas dúvidas, nessas questões, tá? A ataraxia é a ausência desse tipo de angústia, desse tipo de dúvidas, tá? Por quê? Bom, nós estamos vivos ou mortos? Nós estamos vivos. Se nós estamos vivos, não existe muito um porquê a gente ficar se prendendo em como vai ser a vida após a morte, ou se a vida após a morte, ela existe mesmo. Os estoicos, eles vão dizer algo no sentido de enquanto existe vida, não existe morte. A morte e a vida são dois conceitos opostos. Quando eu estou vivo, eu não estou morto. Então, para que eu vou pensar como que é a minha vida depois de morto? Sendo que agora eu estou vivo. E, quando eu morrer, eu não estarei mais vivo. Então, também não importa como vai ser. Consegue entender? Ou, eu posso dar esse exemplo, meu Deus, vou terminar o curso, e aí eu vou ter emprego, não vou ter, como vai ser minha vida? Bom, você está no emprego ou você está estudando? Eu estou estudando. Então não adianta você pensar em como vai ser no emprego. Quando você tiver terminado de estudar, você para pensar em como vai ser o emprego. É aquela ideia de viver as coisas uma coisa de cada vez, um momento de cada vez, para não ficar somando angústias. E aí a gente volta naquela ideia da apatia, não é? Nós escolhemos e alimentamos os nossos sofrimentos. Nós escolhemos e nutrimos os nossos sofrimentos, as nossas angústias. É claro, todos nós temos angústias, todos nós temos sofrimentos. Mas alimentar essas angústias, alimentar essas mágoas, alimentar esses sofrimentos, são escolhas nossas. Porque nós somos seres racionais e ser racional implica ser livre mentalmente.
implica ter domínio sobre a nossa mente. Só depende de prática. Depende de ser racional de fato. Tá? Tem um ditado, tem um conto dos indígenas norte-americanos, né? Que é algo como, e aí vai servir um pouquinho para essa aula de estoicismo. Vocês já devem ter lido isso em algum lugar, é muito comum, é muito utilizado, né? Um sujeito chega num sábio, né, e pergunta, não é? O que é o bem e o mal? Quem vence, o bem ou o mal? Quem é mais poderoso, o bem ou o mal? Aí o sábio vai dizer para o rapaz, olha, o bem e o mal são dois lobos que vivem dentro de você. Vai ganhar aquele ao qual você alimentar. Se você alimentar o lobo bom, ganha o lobo bom. Se você alimentar o lobo mau, se você alimentar o lobo mau, vai ganhar o lobo mau. Então a gente pode trazer esse pensamento para o estoicismo. Tá? As nossas angústias, sofrimentos e mágoas, elas se mantêm se nós a alimentarmos. Se nós não alimentarmos, elas vão deixar aos poucos de existir. E quanto menos a gente alimenta, quando acontecerem novas mágoas, dores, angústias e sofrimentos, nós vamos ter mais dispositivos para nos livrarmos disso. Porque em medida que a gente passa por um processo de libertação de um sofrimento, a gente ganha uma sabedoria para se livrar de outros sofrimentos que possam surgir. Conseguem entender? Então, é basicamente essa ideia aí da ataraxia. Bom, o outro conselho estoico é a ideia do amor fati. O amor fati é literalmente amor ao fado, ou amor ao destino que se tem. Bom, imagina lá. Eu vou dar de novo o exemplo do Epíteto. O Epíteto, ele era escravo, aleijado, tá? Não tinha liberdade nem mobilidade. O que ele podia fazer quanto a isso? Ora, a única coisa que ele podia fazer era amar o seu destino, aceitar o seu destino. E aí, quando eu falo em amar o seu destino ou aceitar o seu destino, não é numa ideia de resignação passiva, onde qualquer um faz o que quiser com você, mas é aquilo com o qual não podemos alterar, nós então não podemos e não devemos nos preocupar. É a isso que nós devemos amar. Então imagina lá. Imagina se... Bom, nós vivemos em um país preconceituoso, certo? Então imagina que um país preconceituoso e racista. Imagina que eu fosse negro, tá? Eu poderia passar uma vida toda me lamentando e sofrendo por isso. Ou eu poderia simplesmente escolher amar aquilo que sou, amar as minhas características, amar as minhas raízes, amar o destino, amar aquilo que foi dado a mim. Consegue entender? Porque a partir do momento que eu abraço e amo aquilo que eu não posso alterar, eu me torno mais poderoso dentro daquilo que eu sou. E eu passo a viver melhor com aquilo que eu sou. Então, eu me elevo diante de uma condição que antes eu me rebaixava. Se eu vivia triste e reclamando porque eu nasci negro, mas eu começo então num exercício de aceitar o meu destino, aceitar o meu fado, de amar o meu destino,
amar quem eu sou, amar a minha vida e todas as dores e os acontecimentos. Então eu me elevo. Então não é no sentido de aceitar se alguém está te explorando, ou se alguém está te enganando, se alguém está te maltratando. Não é a aceitação nesse sentido. Porque se alguém está te explorando, te maltratando, te enganando, você pode mudar isso em algum momento. O que você não pode mudar é o que você tem que amar. Consegue entender? E aí você só consegue se elevar diante das situações quando você ama o seu destino. Certo? Então eu coloquei aqui a ataraxia, a eudaimonia, o amor fati e a apatheia. Tá? Esses são, assim, os grandes, os principais conselhos estoicos desses filósofos, tá? Então, eles vão entender que depende muito da racionalidade humana, da razão humana, para poder ter uma vida feliz, para poder alcançar essa felicidade. E essa felicidade, ela só é possível com a racionalidade humana. Certo? Bom, pessoal, sobre a nossa aula de estoicismo, aqui é basicamente isso, tá? Antes da gente se despedir, antes da gente falar sobre... enfim, antes da gente dar tchau aqui, tá? Como diriam os Teletubbies, eu gostaria, então, de reafirmar os nossos combinados, tá? Primeiro, pessoal, eu deixei 3 vídeos na sala do Google Classroom, tá? 3 vídeos que vão falar sobre esse tema. Eu deixei um texto também com as páginas... mas já tem gente saindo, pessoal, eu nem dei tchau ainda. Eu deixei também um texto com as páginas marcadas certinho, tá? Eu vou deixar essa aula gravada, eu deixei 2 atividades, e é assim que nós vamos constituir as nossas notas, as nossas aulas, tá? E também as nossas presenças, certo? Bom, então, pessoal, basicamente é isso. Eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida, se vocês têm algum comentário. Obrigado, Larissa. É muito bom receber um elogio desse, porque no meio do fim do mundo, né, cara? A gente nem sabe se está dando aula direito ou não, o que está acontecendo, se a gente está sofrendo, se não está. E a gente fica se sentindo tão inútil, né? E é bom saber que alguma coisa que estava no nosso conteúdo está ajudando a crescer. Muito obrigado, viu, Larissa? Eu espero que isso tenha feito bem para vocês, assim como tem feito bem para mim. E vamos sempre tentar manter a nossa paciência, né? Esse negócio do EAD é uma loucura para todos nós, é uma loucura para vocês, é uma loucura para mim. Eu percebi que isso gera uma carga de estresse muito grande. Eu estava percebendo que, quando eu estou aqui dando aula, tá? Uma coisa que eu reparo é, se, por exemplo, eu faço 3, 4 ou 5 segundos de silêncio, esse silêncio parece devastador, parece que vai dando uma agonia, né? E quando a gente está na vida real, a gente lida muito bem com o silêncio. A gente consegue ficar do lado de uma pessoa ali em silêncio tranquilamente, mas aqui parece que a gente tem que ficar falando toda hora, isso gera um estresse, gera um cansaço, né? Eu acho que outra coisa também é o fato de que eu só fico aqui falando e quando a gente está próximo, vocês conseguem ver melhor a minha linguagem não verbal, a minha linguagem corporal, né? E aí, então, acho que o foco da atenção de vocês aumenta, o meu também, tá? Então, isso gera um cansaço, gera um estresse, também essa coisa de ficar olhando para a tela do celular, do computador o dia todo, isso gera um cansaço, abrir link, fechar link, ir para lá, ir para cá, são operações que não são muito automáticas para nós.
Não é igual eu pegar um apagador e começar, pegar um canetão e começar a escrever na lousa, abrir um material ali e mostrar para vocês, abrir uma página de livro e ler, ou igual vocês abrir um caderno e escrever. São operações que você tem que clicar num link, esperar abrir, aí você entra, dá errado, aí gera estresse em você, gera estresse no professor. Enfim, estamos todos muito cansados, então eu vou tentar ser o máximo de paciente com vocês e espero que vocês sejam comigo também, pessoal. Então, muito obrigado pela atenção, tá? Tenham uma boa noite, sejamos felizes, um bom descanso e qualquer dúvida podem me procurar no WhatsApp, tá bom, pessoal? E aí eu vou disponibilizar o link dessa aula lá no Google Classroom, certo? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, beijos e boa noite para todos vocês. Tchau. Obrigado, Isabela. Obrigado também pelo elogio. Obrigado, viu, Alice? Eu que agradeço.